Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta, trazendo nossos resumos semanais sobre as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos trazer o resumo da nossa quinta lição, Revista de Jovem, falando sobre o perigo das tentações. No vídeo anterior, sobre a lição de Jovem, nós falamos sobre desafiando a Deus no deserto. Quando o povo saiu ali do Egito, atravessou ali o Mar Vermelho, e volta e meia o povo se deparava murmurando contra Moisés, contra Arão, contra a liderança, e automaticamente estava murmurando, rebelando-se contra Deus. E por causa dessa murmuração, o povo passou 40 anos no deserto por causa das rebeliões, das contendas, das murmurações. Aquilo que era para passar pouco tempo no deserto, passou-se 40 anos, e aquela geração acima de 20 anos para cima que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, pereceram no deserto por causa das murmurações, por causa das tentações, tentando ao Senhor nosso Deus. Lembrando que nós estamos falando nesse segundo trimestre, na lição de Jovem, estamos falando sobre o perigo das tentações. Nossa primeira lição, nós trouxemos um resumo sobre o termo tentação. Na segunda lição nós falamos ali sobre Adão e Eva, querendo ser como Deus, obviamente, enganado pela serpente. Na nossa terceira lição nós falamos sobre José, o filho de Jacó, que desceu ali para o Egito como escravo, vendido a uma caravana de ismaelitas, passou por momentos difíceis ali no Egito, como servo de Potifar, o capitão do exército de Faraó, chegou a ser assediado pela esposa do capitão do exército, mas não cedeu. Foi levado para a prisão, para o calabouço, ficou ali na prisão ali do Egito mais 2 anos, sempre obediente à palavra de Deus, sempre temendo a Deus, e por causa da sua fidelidade, Deus o elevou a governador daquele país. Então, nós estamos falando sobre o perigo das tentações. E nessa lição de hoje, nossa quinta lição, nós vamos falar sobre Balaão. Balaão, um profeta que, por causa da ambição, da cobiça, elaborou ali um plano com pedra de tropeço que levou muitos israelitas à morte por causa do plano traiçoeiro que Balaão, juntamente com o rei dos Moabitas, Balaque, tramaram ali para levar o povo de Israel a perecer, a desviar-se do caminho do Senhor. Então, nós estamos falando nessa lição, vamos falar sobre a questão, o perigo, a tentação da cobiça e da ambição, desejos desenfreados por posses, por coisas. Balaão foi tentado e acabou cedendo à cobiça, à ambição. Então, precisamos ter cuidado. Muito disso nós observamos hoje no meio evangélico, no meio cristão, líderes, pregadores, cantores, que para atender a determinada agenda cobra absurdos. Então, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Unção é diferente de santidade. Existe uma grande diferença aí. Muitos se aproveitam do nome que já fez e exploram, de certa forma, a fé dos irmãos. Mas Deus está vendo todas as coisas. Eu sempre gosto de lembrar de Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz que Deus não se deixa escarnecer, que de Deus ninguém zomba. Tudo que plantamos, tudo que o homem planta, o homem colhe. Então vamos trazer esse resumo sobre essa nossa lição. Desde já eu quero pedir para você deixar o seu joinha em nosso vídeo, deixar seu comentário, compartilhar, e se você ainda não segue nosso canal,
siga a gente. Quando você segue, quando você interage com o nosso vídeo, o YouTube recomenda para outras pessoas, tá bom? Deus continue te abençoando. Vamos para a nossa lição. O nosso texto, o título da nossa lição é Balaão, quando Deus diz não. Nosso texto bíblico em classe está registrado no livro de Número, que está lá no Pentateuco, Número capítulo 22, versículo do 21, ou versículo do 1 ao 12. Número capítulo 22, versículo do 1 ao 12, falando sobre quando Balaque, o rei ali dos Moabitas, juntamente com os midianitas, se juntaram e enviaram oficiais, pessoas ali pessoas grandes ali do reino, para convencer Balaão a amaldiçoar o povo de Deus. O nosso texto principal está em Números 23, capítulo 8, que diz assim: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Balaão falando para Balaque a respeito de que não poderia amaldiçoar o povo de Deus, haja visto que Deus havia abençoado o povo. A orientação de Deus era para que Balaão abençoasse o povo e não amaldiçoasse, como queria o rei dos Moabitas, Balaque. Devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Quando Deus diz é até aqui. Não devemos ultrapassá-lo, porque as consequências vêm. Precisamos ter cuidado com a questão das tentações. Muitos só pregam cobrando. Precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela cumpre-se na sua íntegra. E Deus, os olhos do Senhor não estão cerrados, os ouvidos do Senhor não estão cerrados. Deus está em todo lugar, Deus contempla, Deus sabe o que está no coração de cada um. E tudo aquilo que plantamos, um dia teremos que prestar conta, se não nos arrependermos diante de Deus. Precisamos ter cuidado com a ambição, com a cobiça, porque por causa disso, Balaão lançou tropeço para o povo de Deus e as consequências foram devastadoras. Então nós vamos pontuar o que Balaão ouviu de Deus, porque Balaão ouviu a voz de Deus. Mostrar que errar é humano, mas nós não devemos insistir em permanecer errando ou permanecer no erro. E apontar que o que ocorre quando a ambição acaba vencendo o discernimento, que foi o caso de Balaão. A nossa introdução inicia pontuando que uma das maiores tentações que cerca o povo de Deus, que conhece a Deus, é tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa ou seja para deixar de fazer aquilo que Deus havia determinado. Então, deixar de fazer o que Deus orientou, ou extrapolar aquilo que Deus orientou, é muito sério, né? A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas de Deus, levando-nos a lugares onde jamais Deus planejou que nós fôssemos. Quantos estão hoje, e aqui trazendo para a questão do sacerdócio, quantos estão nos púlpitos, mortos espiritualmente, não tem mais desejo, não tem mais vontade, simplesmente sentado numa cadeira e não tem mais desejo, mais vontade. Por quê? Porque às vezes o chamado de Deus para esta pessoa não é ele subir, ele está num púlpito. Às vezes o chamado de Deus é para ele servir, para ele trabalhar em outro departamento, em outra área, um outro chamado. Mas a ambição, o desejo de estar em destaque, estar sendo visto, acaba atraindo essa pessoa para um lugar para o qual Deus não chamou. E por isso nós vemos muitos ministros frustrados,
com sua chamada, aparentemente com a sua chamada, porque não foi Deus que chamou para aquela determinada posição, para aquela determinada situação ali que ele se impôs, que ele desejou estar, mas não era a vontade de Deus. Ambição, desejo por cargo, por aparência, por ser visto, quando o importante é estar a serviço do reino, é se dispor a fazer a vontade de Deus, independente de onde esteja, porque Deus, quando Deus chama, Deus capacita, Deus justifica, e a pessoa faz aquilo que Deus chamou com alegria, com disposição, porque está fazendo aquilo que Deus chamou e Deus o capacita. Mas quando tomamos uma direção errada e queremos algo que Deus não quer para nós, no nosso ministério, aquilo que Ele determinou para nós, acabamos nos frustrando, nos decepcionando com o Evangelho, sendo que a culpa é nossa, não é de Deus. Então precisamos ter cuidado. Nós estamos falando da questão da ambição, da cobiça para aquilo para que Deus não te chamou, Deus não nos chamou. Nós estamos insistindo com algo que não é para nós, que Deus não quer isto para nós. Então precisamos ter cuidado. A tentação pelo dinheiro, por bens, levou a Balaão a contrariar orientações de Deus. O custo foi alto, a sua desobediência foi alta. Então vamos ver que o custo de desafiar a vontade de Deus é muito alto. É muito alto. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. O nosso desejo, o nosso coração tem que estar alegre em estar à disposição do reino, em servir ao reino de Deus, independente do que seja. Se você está numa congregação e você vê que precisa de algo e você sabe fazer, você tem como fazer, por que não pegar um copo que está no chão? Por que não ajudar de alguma coisa de uma forma tão simples? Mas muitos não, querem olhar logo para o púlpito, olha logo para o status, para... O reino de Deus não é só pregadores, não é só cantores. O corpo não tem só uma cabeça, não tem só um braço. O corpo tem vários membros, cada uma tem uma função específica que contribui para o todo. Então, precisamos estar à disposição do reino de Deus. Está disposto, alegre, feliz em servir ao Senhor, independente da área que Ele nos chamar, porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos prepara e Ele é glorificado quando fazemos com alegria, quando nos dispomos a fazer a vontade do Senhor. Então, um homem que ouviu a voz de Deus. Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouvia a voz de Deus. Balaão ouvia a voz de Deus. Ele não apenas ouvia Deus falar, mas também sabia distinguir quando era o Senhor que estava falando. Era um profeta de Deus. Não basta apenas para nós ouvir Deus. É preciso ouvir e obedecer ao que Deus está falando. Deus não se nega a falar conosco. Temos a sua palavra escrita, onde os princípios gerais para a comunhão com Ele já estão ali apresentados, determinados. Temos também resposta de Deus do Altíssimo quando oramos e pedimos para ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Então Deus fala conosco. Deus fala conosco, né? Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor tem a disposição, o acesso a Deus. Jesus nos deu esse acesso. A morte expiatória de Cristo nos deu acesso à presença do Senhor. Então Deus nos ouve. Deus está atento às nossas petições, às nossas orações. Então, Balaão ouvia a voz de Deus.
Balaão ouvia a voz de Deus. Deus também fala conosco. Deus também fala conosco, né? Mas de nada adianta todas essas formas do Criador falar conosco se decidirmos que ouvir e obedecer a sua voz não é necessário para nós. De nada adianta. Se nós mesmos decidirmos que não é necessário ouvirmos a voz de Deus. E foi o que aconteceu com Balaão. Deus orientou a Balaão, mesmo assim por causa da cobiça para receber a recompensa do rei Moabita, do povo dos midianitas. Balaão acabou pagando um alto preço por causa da cobiça, do desejo pela cobiça. Deixou ser atraído pela cobiça, deixou os desejos por bens materiais tirar sua direção que Deus tinha para ele. Né? Então é preciso ter cuidado. Balaão entra na história durante a caminhada do povo de Deus em direção à terra de Canaã. Os midianitas, que eram ali descendentes também de Abraão, não com Sara, com Quetura, né? Quando Sara faleceu, Abraão atraiu um novo casamento com Quetura e teve outros filhos. E uma delas era Midian. Midian, que foi descendente de Abraão. E o outro também, que são os Moabitas. Moabitas são ali descendentes do sobrinho de Abraão, Ló. Quando Deus mandou ali que os anjos destruíssem Sodoma ali, Gomorra ali onde Ló estava, que Ló saiu com suas filhas, sua esposa olhou para trás, contrariando a ordem dos anjos, que não deveria olhar para trás, ela virou ali numa estátua, e Ló escondeu ali numa caverna com suas filhas. A Bíblia relata que Jó já era idoso, né, já estava bem idoso, e suas filhas não tinham filhos, não havia traído matrimônio, casamento. E aí aconteceu uma situação ali que as filhas embriagaram o pai e tiveram relação incestuosa ali com o pai. E a filha mais velha gerou de Ló e deu um filho e os filhos dela começaram a chamar de Moab, né? Os moabitas fazem parte ali, são descendência de Ló com sua filha, né? Ló, que era neto ou sobrinho de Abraão. Então, primos, parentes, né? Mas que seguiram outros caminhos, não seguiram ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Então, os midianitas, que eram descendentes ali de Abraão também, e os moabitas, descendentes de Ló, com sua filha. Então, eram esses que se uniram ali para tentar destruir o povo de Deus, o povo que estava seguindo em direção à terra de Canaã. Eles se uniram em torno de uma causa, a qual julgaram ser um problema em comum: o acampamento dos israelitas nas campinas ali na região de Moabe. Eles ficaram com medo que os israelitas estavam passando, onde passavam, aqueles que não ajudavam, destruíam, né? A ordem de Deus era para que não se misturasse com o povo pagão, porque as práticas pagãs acabavam atraindo o povo de Deus para a idolatria e para o pecado. E o povo de Deus é um povo separado. A multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos, muitos, né? Os midianitas e os moabitas enviaram representantes para falarem com Balaão, para Balaão vir amaldiçoar o povo de Deus. Após receber os representantes dos dois reinos, Balaão foi consultar a Deus, saber qual era a orientação de Deus. Deus sabia o que estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou quem eram aqueles homens e o que estavam ali, o que eles queriam. Deus deixou que Balaão
explicasse quem era o que e o que estavam fazendo. Deus deixou bem claro isso para ele, né? Deixou claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio. Deus deixou claro para Balaão porque ele não era para ele entrar naquele negócio, porque Deus era o povo de Deus, era um povo que Deus abençoava, era um povo que Deus estava no meio conduzindo, né? Que Deus diz: não irás com ele, nem amaldiçoará a este povo, porque bendito és, é um povo bendito, é um povo que eu escolhi, é um povo que eu estou no meio, né? Está lá em Números, capítulo 22, versículo 12. Balaão não aprendeu a lição, ele até entendeu em um momento inicial que não deveria agir de forma contrária a que Deus lhe orientou. Balaão levantou-se pela manhã e disse àqueles príncipes que dissesse a Balaque: vai à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar eu ir convosco. Mas, infelizmente, mais adiante, Balaão acaba sendo atraído pela cobiça e vai com aquele povo. A princípio, Balaque, juntamente com os midianitas ali mandaram alguns príncipes com algumas riquezas, alguns ouro, prata, enfim, para convencer Balaão a ir para voltar a Moabe para amaldiçoar o povo de Deus que estava ali nas redondezas. Deus orientou para que ele não fosse. Balaão disse ao povo, disse àqueles príncipes ali que não iria, porque Deus havia dito que não era para ele ir. Quando aquele povo voltou, chegou lá juntamente ao seu rei, Balaque, juntamente com os midianitas, mandaram mais riquezas, mandaram pessoas do reino mais próximas ao reino, né, pessoas mais importantes, para convencer Balaão de que fosse amaldiçoar o povo de Deus. O inimigo, ele é muito estratégico. Ele jamais desiste. Ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, e vai tentando, e vai tentando, e vai tentando. Ele não desiste. Por isso precisamos ter a nossa mente cativa à vontade de Deus. Porque a palavra diz que ele anda de redor, procurando uma brecha, um espaço para que ele possa entrar e causar o estrago. Por isso precisamos estar revestidos e nos alimentarmos sempre com a palavra de Deus. E Balaão acabou pagando um alto preço por causa da ambição. Obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso, o coração desejoso pelas riquezas, pelo aquilo que Balaque havia oferecido, né? Balaão, em nenhum primeiro momento, acabou obedecendo a Deus. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Está lá em Números 22, 14. O rei dos Moabitas, Balaque, não se deu por convencido. Ele insistiu com Balaão a fim de conseguir o seu objetivo. O que foi que aconteceu? Ele disse: rogo-te que não demores em vir a mim ter comigo, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, vem logo para amaldiçoar este povo. Aquela que era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas contra o povo de Deus. A primeira oferta não atraiu Balaão. A segunda, muito mais bens, muito mais riquezas, abalou a estrutura do profeta. O profeta botou o olho, o coração na cobiça, na riqueza. E aí lembra lá do Novo Testamento, quando aquele jovem chega para Jesus e disse que fazia tudo, cumpria a lei, cumpria tudo. Aí perguntou a Jesus o que é que faltava para ele dar a vida eterna. Aí Jesus disse: vai, vende tudo que tens e me segue. Aquele jovem ficou triste porque possuía muitos bens e foi embora, porque o seu coração estava na sua riqueza. O coração não estava na pureza em servir a Deus. Nós vemos outra situação diferente com Zaqueu.
quando Jesus disse que hoje me vem pousar na sua casa. O que Zaqueu disse: Senhor, se defraudei alguém, se roubei alguém, eu devolvo até mais. Ou seja, o que foi que Jesus disse? Hoje eu vejo salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Qual a diferença entre o jovem e Zaqueu? A diferença é que o coração de Zaqueu não estava nas riquezas. O coração do jovem estava nas riquezas. O coração de Abraão, de Balaão, não era reto para com Deus. Seu coração, quando ele se viu diante da possibilidade de ser muito rico, ter muitos bens, muitas posses, ele deixou ser levado pela ambição. E assim são muitos hoje. O dinheiro, a ambição pela posse, por riquezas, a ambição pelo financeiro tem tirado muitos da presença de Deus. Muitos têm estado simplesmente com o nome, mas a unção do Senhor já não está mais com eles. Sansão pensou que o Espírito de Deus estava com ele ainda, mas o Espírito Santo já havia saído e o preço foi alto. Então, cuidado, precisamos ter cuidado para que não sejamos enganados, levados pela cobiça, pelo desejo, por aquilo que Deus não quer para nós. Porque o amor, o dinheiro não é maldição, mas o amor ao dinheiro é que traz a maldição e acaba afastando-nos de Deus. Então, precisamos ter cuidado com isso. O Senhor abriu a boca da jumenta quando Balaão sentou ali, montou na jumenta e seguiu aqueles príncipes. Aqueles príncipes chegaram ali onde Balaão estava, ofereceram, falaram que Balaque havia dito a respeito dele para que ele fosse para amaldiçoar o povo, que seria muitíssimo rico. Balaão disse: aguardai, eu vou consultar a Deus. Se Deus já havia dito no primeiro momento que não era para ele ir, que era para ele despedir, porque Deus não iria amaldiçoar o seu povo. Quando Balaão disse: ficai aqui que eu vou consultar a Deus, Balaão já estava preso no laço da cobiça, da ambição pelas riquezas. Deus, sabendo disso, diz: vai, mas tu dirás somente aquilo que eu te determinar. Mas o coração de Balaão já estava nas riquezas. O coração dele já estava preso na cobiça do ouro, das riquezas. Muito perigoso, né? Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes ao ouvir o animal que ele estava montado falar. A jumenta com a qual ele costumava viajar acabou conversando com ele. Quando o anjo do Senhor se colocou ali na frente, sabendo a intenção do coração de Balaão, o anjo se colocou na frente com espada. Balaão não estava vendo, mas a jumenta estava vendo. A jumenta se desviando do anjo de um lado e para outro, até que chegou um momento que não dava para passar nem para um lado e nem para o outro. A jumenta acabou prendendo ou apertando o pé de Balaão em determinada situação, determinada coisa, e Balaão espancando a jumenta. Espancando. Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou com Balaão. Quando a jumenta falou com Balaão, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo com espada na mão. E o anjo falou com ele. A mensagem da Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e Balaão, questionou por o animal ter lhe apertado o pé. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Abraão e ele viu o anjo do Senhor, que estava com a espada desembainhada. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo. Não conseguiu resistir, acabou cedendo à cobiça. Deus permitiu que ele fosse com os mensageiros, porém o Senhor deixou claro que ele só falasse o que Deus havia lhe ordenado. Deus deixou claro que Balaão só falasse o que Deus havia determinado.
Chegando onde estava Balaque, o rei dos Moabitas, juntamente ali com os midianitas, Balaão foi a 3 lugares diferentes: Kiriate, Uzote, Pisga e Peó. E em todos esses lugares suas palavras foram dirigidas por Deus, que os abençoou o povo de Deus. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, de receber as riquezas prometidas por Balaque, murmurando para que Israel fosse punido de alguma forma. Ele ficou tão atraído pelas riquezas, pelo poder, que mesmo Deus falando com ele, dizendo não faz isso, faz isto, ele ia abençoar o povo, mas o coração estava na riqueza, não poderia perder aquela oportunidade. Não poderia perder aquela oportunidade. Ele viu que ali não tinha como amaldiçoar o povo e conseguir as riquezas. Depois ele criou um plano para que o povo fosse atraído, adorasse ao Deus Baal, ao Deus dos Moabitas, dos midianitas, se envolvesse com as mulheres midianitas, se prostituísse, adorasse outros deuses, para que Deus se voltasse para o povo. Então, Balaão, que anteriormente havia Deus falado através dele por causa da ambição, da cobiça, acabou planejando um plano para que o povo de Deus viesse a tropeçar e a cair. E por causa disso, 24.000 israelitas morreram por causa da cobiça de Balaão. E o nosso terceiro tópico, para nós finalizarmos, falando quando a ambição vence o discernimento. Quando a ambição vence o discernimento. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. O que Deus disse não muda. A palavra de Deus não erra, não se equivoca, não se contradiz. Ela é completa, ela é inteira, ela é absoluta. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. A palavra de Deus não muda. O homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e sua fé. Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que, de alguma forma, conseguiria fazer com que um dos deuses pudesse inspirar o Balaão a lançar praga contra os hebreus. A palavra de Deus foi: como amaldiçoarei o que Deus abençoa? Deus mandou Balaque falar: Balaão, como eu vou amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa, aquele quem Deus abençoa? Em Pisga é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria? Em Peó, a palavra de Deus foi: que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas as tuas moradas, ó Israel! O profeta proferiu essas palavras que Deus colocou na sua boca. Mesmo assim, ele não deixou-se ser convencido e acabou errando. A palavra de Deus nos diz que em Kiriate Uzote, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Em Pisga, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. E em Peó, veio sobre ele o Espírito de Deus. Com todas essas intervenções sobrenaturais, como Balaão continuou insistindo no erro. Olha o perigo da cobiça, do desejo por riquezas, o desejo por posição, o desejo por status, por estar nos holofotes. Quantos caem
porque não está em preparo, não tem estrutura para aquilo. Deus não chamou para aquilo, ou não é o momento de chegar em determinado lugar, porque não tem estrutura, não tem base, não tem equilíbrio espiritual, emocional, psicológico para estar em determinada posição. Mas o desejo, a ambição para estar, para chegar, para ser visto, para ser apontado, tem levado muitos à derrota. Por causa do desejo, da ambição, da cobiça para aquilo que não é para você, não é para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio das imprecações. Mas ele acabou não desistindo de receber a sua recompensa prometida pelos midianitas e pelos moabitas. Quando se pôs aí com os mensageiros, quando ele saiu ali para ir com os mensageiros que haviam levado as riquezas para ele, Balaão ouviu o anjo do Senhor, e foi isso que o anjo do Senhor disse quando estava ali com a espada desembainhada. Eis que saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porque Deus havia dito, não vai. A primeira oportunidade Deus disse, não vai. Quando Deus disse não vai, era para ele ter desistido, porque Deus não iria amaldiçoar o povo. O diabo não desiste, porque o diabo nunca vai desistir. Ele vai sempre tentar nos tirar do foco da presença de Deus, da direção de Deus. Ele envia mais pratos, mais coisas que tentam nos atrair a nós. E foi assim com Balaão. Levou mais, o rei Balaque enviou mais homens mais importantes no reino, com muito mais riqueza. Balaão, quando viu aquilo, ficou atraído. Mas Deus não já havia dito que não era para ele ir, que Deus não iria amaldiçoar o povo? O que foi que ele disse? Fica aqui que eu vou consultar a Deus para ver o que é que Deus vai dizer de novo. Deus não já havia dito que não amaldiçoaria o seu povo? Na divisão do reino de Israel, quando Salomão faleceu, 10 tribos ficou ali com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. Deus havia determinado através do profeta Aías ali um encontro com Jeroboão que daria 10 tribos para Jeroboão. Quando Jeroboão foi rei, constituído rei sobre as 10 tribos, ele ficou com medo de que o povo descesse para Jerusalém para adorar, porque o templo ficava em Jerusalém. E foi constituiu templos pagãos, fez altares pagãos e fez bezerro de ouro e colocou e disse, olha, aqui que vocês vão adorar, não precisa descer lá para Jerusalém. Mas não foi Deus que tinha dado a ele o reino, dizendo que ele seria rei? Por que temeu agora que o povo fosse para Jerusalém e ficasse lá? Deus não havia prometido e Deus não havia dado? A cobiça, o medo de perder o poder, de perder a posição, de perder o status, acabam cedendo à cobiça, às ambições, aos desejos, às concupiscências carnais, às tentações e acaba se afastando de Deus e perde o foco, o objetivo, que é adorar a Deus e glorificar a Deus acima de todas as coisas. Mas Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Balaão não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos midianitas e moabitas. Quando se pôs aí com os mensageiros, Deus havia dito que não era para ele ir, né? Balaão acabou ensinando a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício dos ídolos e se prostituísse. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, vai tratar disto. Desta forma, Deus se tornaria o opositor do seu povo por causa dos pecados cometidos. Tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo para Balaão.
Com certeza, apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que ele buscava. Mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24.000 pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Está lá em Números 25, capítulo 9. Balaão não conseguiu que amaldiçoar o povo, ao contrário, quando ele ia falar, Deus usava a boca dele, ele abençoava o povo. Para ele não perder a recompensa, ele tramou com Balaque, o rei dos Moabitas, e com os midianitas, para que as mulheres midianitas, o povo se misturasse, e as mulheres midianitas deitassem e se prostituíssem com os homens de Israel. E atraíram ele para adorar outros deuses, para comer comidas sacrificadas, e acabaram se prostituindo, deitando, tendo relações com aquelas mulheres, e Deus pesou a mão sobre o seu povo. Esse foi o plano de Balaão para não perder a recompensa. Jogou maldição sobre o povo de Deus. Atraiu o povo para a prostituição, para a idolatria, para adorar Baal, para sair da sua direção de Deus. Assim é um adversário. Ele não desiste. Ele tenta de uma maneira e não consegue. Ele é estratégico. Ele nos observa. Ele nos observa em cada detalhe. Ele tenta de uma maneira e não consegue. Ele tenta de outra e não consegue. Ele tenta de outra e não consegue. Ele vai sempre tentar. Por isso precisamos estar guardados em Cristo, revestidos com o poder do Espírito Santo, na intimidade, no relacionamento com Deus. E a palavra de Deus é o nosso manual, é o nosso guia. E essa passagem aqui de Balaão nos dá um exemplo muito claro de que precisamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, sempre buscarmos a direção de Deus, para que Ele nos dê entendimento e nos guarde de todo mal, porque o adversário não desiste, mas nós em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então esse é o resumo dessa nossa lição, que isso possa nos ajudar, te ajudar a refletir sobre que direção estamos tomando. Será que estamos adorando, glorificando a Deus com as nossas decisões, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com nossos objetivos, nossas metas, aonde queremos chegar e qual o preço estamos dispostos a pagar? Será que estamos cedendo para conseguir uma posição, para conseguir um cargo? Cuidado. Deus está vendo todas as coisas. Amém? Deus em Cristo abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério, abençoe a tua caminhada. Que nada, absolutamente nada, nem ninguém venha nos tirar da direção, do propósito para o qual Deus nos chamou. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.